Então agora vamos para as de termodinâmica, tá? Então aqui são questões rápidas, tá? O Carnot demonstrou a impossibilidade da máquina obter 100% de rendimento, quer dizer, sempre tem perda de energia. E essa perda de energia causa aumento de entropia do sistema. Então a B é clássica, né? Todas as máquinas térmicas funcionando aumentam a entropia do meio onde elas estão, porque elas desperdiçam energia. Essa 14 também já estava no nosso livro, né? É uma questão difícil, é uma questão para quem nunca viu o ciclo de um motor bem complicada, mas qual é a lógica da questão, né? Não tem muito o que falar, né? Pede o momento que o ciclo, que momento do ciclo é produzida a centelha. A centelha é o que causa a explosão. Então, o combustível ele é comprimido e aí a centelha faz explodir. Quando explode, o que acontece? Tu tem um brusco aumento de pressão e um brusco aumento de temperatura para depois o gás se expandir. Então a centelha é no ponto C, tá vendo? Porque logo depois que ocorrer a centelha, ó, vai ter esse aumento gigantesco aqui de pressão, ó, numa fração de segundo, e aí esse é o momento aqui que realiza trabalho, que é o momento da expansão, ó. O único momento que esse gás realiza trabalho é nessa transformação de E. E a realização do trabalho ocorre depois da centelha. O erro dessa questão, que muita gente se atrapalha, é dizer que a centelha ocorre no ponto D. Não, no ponto D já ocorreu a explosão, né? A explosão é que faz aumentar a pressão, então a centelha é no ponto C. Uma questão bem difícil, tá? E aí tudo aqui vem da segunda lei da termodinâmica, ó. Né? A busca na eficiência apresenta como fator limitante. O que limita a eficiência? A segunda lei da termodinâmica. Ó, um dos princípios básicos da termodinâmica, da qual o rendimento de uma máquina nunca atinge o ideal. Sempre a mesma coisa. A questão 16, ela é uma questão de combustíveis. Aí eu botei ela misturada aí no meio para vocês né, darem uma relaxadinha, fazer um pouco de cálculo também, né, no meio da jogada. Olha o que acontece, né? Considerando... Bom, deixa eu só ver aqui, ó. O quadro apresenta o consumo médio de veículos, o consumo médio urbano de veículos e os preços. No caso do carro elétrico, o consumo está especificado em termos da distância e quantidade de energia gasta por causa das baterias. Considerando que somente as informações... O combustível que apresenta maior custo por quilômetro rodado. Então, tu quer o custo por quilômetro rodado. Né, faz o que o Enem está pedindo. Ó. Tu quer R cifrão por quilômetro. Né? Então, aqui tu tem 6 quilômetros por quilowatt e tu tem o preço do quilowatt, tá vendo? Então, o que tu tem que fazer com esses dados da tabela? Dividir. Então, para a eletricidade, ó, vai ser 0,4 dividido por 6, né? Para o outro, vai ser 2,7 dividido por 13. E assim vai, tá vendo? Ó? Então, tu vai fazendo 0,4 dividido por 6. Então, aqui tu vai ter 0,06. É bem barato, né? Aqui tu vai ter 2,7 dividido por 13. Vai dar 0,2 para gasolina. Para o diesel, tu vai ter 2,1 dividido por 12 vai dar 0,175. Tô fazendo na ordem, tá? Pro etanol agora, ó, 2,1 dividido por 9, ó, 0,23, é o mais alto. E aí o outro é 1,6 dividido por 13, então dá 0,12. Então qual é o pior? O etanol. Era só entender que era dinheiro dividido, né? A questão era autoexplicativa. Então o etanol é o pior deles, tinha que dividir. Aí aqui de novo, né? Mesma coisa, né? Só ler. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a conversão integral de trabalho em calor seria impossível, né? Não pode transformar todo o calor em trabalho, senão tu estaria contrariando a segunda lei da termodinâmica. A questão 18 diz que o excedente de energia elétrica é usada para
para resfriar uma massa de ar até menos 198 graus Celsius, né? E aí o que acontece? A energia excedente do sistema é utilizada nesse processo de resfriamento, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio exposto à temperatura ambiente entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas. Aí a questão pede, no processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela... Então, o que acontece? Né? O excedente de energia está produzindo a liquefação do nitrogênio, fazendo com que ele ocupe 700 vezes menos volume. Então, é aí que está o excedente de energia, está na liquefação. Então, a resposta é a letra C, é na realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Quando tu realiza trabalho sobre um gás, tu tá dando a energia para ele, e aí ele acumula essa energia, né? Ele fica com essa energia para ele. Essa aqui é aquela clássica de tu abrir a geladeira. Quando tu abre a geladeira, logo em seguida tu não consegue abrir em seguida, né? Logo em seguida tu tenta abrir de novo e tem que fazer bastante força. Porque o que acontece? A pressão no interior da geladeira diminui. O ar entra na geladeira e esfria. E aí quando ele esfria, tu tem uma queda da pressão interna. E aí a pressão interna fica menor do que a pressão externa, então tu tem uma força de fora para dentro. Aí é difícil de abrir. Essa aqui das jarras é o mesmo assunto das garrafas, né? Tem que saber isso também, preto. O preto sempre vai demorar mais para esquentar, o preto sempre vai demorar menos para esquentar, sempre vai demorar menos para esfriar. O branco demora mais para esquentar, mais para esfriar. É sempre o preto, tá? Olha a pergunta, qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente? Então, na primeira experiência tem que esquentar e na segunda experiência tem que esfriar. Vai ser sempre o preto que vai levar menos tempo. Beleza? A questão 21 já entra nas transformações clássicas do ciclo diesel, tá? Aí o que tu tem que cuidar aqui, né? Ele diz que o ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são as adiabáticas. O que a gente tem que saber? Que as adiabáticas são essas linhas aqui, né? As adiabáticas são sempre linhas parecidas com as hipérboles. Então aqui eu tenho uma adiabática e aqui eu tenho uma adiabática. Aí olha a pergunta da questão. O calor é absorvido em... Cara, transformação adiabática não troca calor. Então, tanto na transformação CD quanto na transformação AB não tem troca de calor. Então, AB e CD não pode, AB não pode, CD não pode, AB não pode, tá vendo? Só pode ser a letra E. Claro, o que acontece na letra E? A letra E é a transformação BC. O que é a transformação BC? Uma expansão isobárica. O gás está aumentando de volume mantendo a pressão. Como é que tu pode aumentar de volume mantendo a pressão? A temperatura está aumentando. A temperatura do ponto C é maior que a temperatura do B. Por quê? Porque tu está absorvendo calor. Então o gás está sendo aquecido. E a 22 é a única, eu acho, com cálculo aqui, né? Vamos ver. O aproveitamento da luz solar tem aumentado nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento da água. Em um local onde a intensidade da radiação com um painel com área de 1 metro quadrado é 0,03, o valor do calor específico da água é 4,2, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 20 até 70? Bom, o tempo sempre vai ser no potência. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Que macete. Vou calcular a quantidade de energia que eu vou gastar. Qual é a massa de água que eu vou aquecer? 1 litro. Como aqui está em quilo, ó, então 1 quilo. Então o Czinho é 4,2 kJ. 4,2 vezes 10 na 3, né, kJ. Qual é a variação de temperatura? De 20 para 70, 50. Então isso vai dar 4,2 vezes 50, 210. Então eu tenho 210 vezes 10 na 3 joules de energia eu preciso dar para a água, né? Quem que vai dar isso? O painel solar. Aí, um local onde a intensidade da radiação solar com área de 1 metro quadrado é 0,03 kW por metro quadrado. Então tu vê a facilidade aqui, né? Porque a área já é 1 metro quadrado. Então qual é a potência que tu tem disponível? 0,03 kW.
quilo é 10 na 3, né? Então, 1, 2, 3. Então, tu tem uma potência disponível de 30 watts. E aí, o que é potência? Trabalho sobre o tempo. A potência que tu tem é 30, tu tem que realizar um trabalho de 210 vezes 10 na 3 sobre o tempo. Corta e corta, né? Vai passar dividindo, 21 dividido por 3 dá 7. Então, tu tem 7 vezes 10 na 3. 7 vezes 10 na 3 são 7... Tá, tem que dar 7